Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História Integrada Edu Baez. Antes da gente começar, o recadinho de sempre: inscreva-se, dá um like, compartilhe. É muito importante que você faça isso, porque assim você me ajuda a poder te ajudar ainda mais, ok? Estamos falando de Antiguidade Clássica, estamos falando de Roma e eu quero sair um pouco da linha estrutural de economia, sociedade e expansão e falar um pouco sobre família, direito, religião e arte na Roma Antiga. Me acompanhe. Vamos falar da família romana. Como é que era essa família romana? A família romana, ela era composta pela figura do patriarca, herdado aí dessas comunidades primitivas, um forte patriarcalismo. O patriarca, o pai, ele é senhor sobre tudo e todos, mas ele tem algumas características muito interessantes que vão explicar bastante sobre a própria estrutura romana e da sua disciplina. Observe, toda a autoridade do patriarca ela era baseada na sua experiência e no seu bom senso. Isto se reflete na estrutura política romana com a figura, por exemplo, do Senado. O Senado é o conselho de anciãos que são experientes e que têm bom senso. Isto se reflete na família. Em tese, o patriarca tem que ter experiência e tem que ter bom senso. Os jovens, para poderem chegar nesse ponto, eles são educados com uma rígida disciplina que exige deles a modéstia, né, a modéstia e o respeito aos antepassados. Aliás, esta é uma característica da própria religião romana, o culto aos antepassados como protetores da família. Falarei disso daqui a pouco. Além disso, eles são incentivados no processo de uma pureza de costumes, de amor à verdade, isso tudo coaduna com as bases para que haja uma forte disciplina militar. Por sinal, os jovens romanos eles serão educados no campo de Marte, onde eles vão aprender a lançar o dardo, onde eles vão aprender a jogar o disco, onde eles vão aprender a lutar e, principalmente, onde eles vão aprender a obedecer e, posteriormente, para poderem mandar também, porque a estrutura militar que é organizada nesse sentido. Não confunda este modelo com o modelo espartano. O modelo espartano é um outro modelo. Aqui nós estamos falando de um exército para fora. O modelo espartano é um exército para dentro. Ok? Aqui é um exército de expansão em que toda a população masculina participa. Não é um exército permanente, mas toda a população masculina participa. E as mulheres, elas estão sob forte dependência, primeiro do pai e depois do marido. No entanto, na casa, as mulheres tinham uma certa autonomia. As filhas, geralmente, apenas uma ficava na casa do pai. As demais iam casando através dos dotes e tudo mais. E se tornaram verdadeiras matronas em suas famílias, exerciam um poder no seu lar muito fortemente. Embora o sistema fosse patriarcal, na casa a força da matrona era muito forte. Por sinal, esta é uma grande herança da sociedade latina. E grande parte dessa autonomia se dava por quê? Porque em tempos de guerra, com o homem fora, a mulher tomava todas as decisões dentro da casa. Então, esse era o cenário da família romana. O modelo de cidadania e direito que se desenvolve é em cima desses valores extremamente caros à sociedade romana, que são a coragem, o gosto pela glória, respeito aos deuses, lealdade, fidelidade. Note como tudo isso dialoga com a disciplina militar também, vigente no modelo romano, na estrutura da cidade romana. Outro aspecto interessante, sobretudo que ganhou força durante o período republicano, é a ideia do bem comum. O cidadão romano, ele era considerado exemplar quando ele buscava como foco principal do seu interesse o bem do povo, res publicas. Isso tudo é o discurso que você tem. A busca do bem do povo é o principal interesse do cidadão. E lembrando que o Estado está acima de tudo. O bem do Estado, a estrutura do Estado que rege todas as coisas. Então, o cidadão romano, ele está vinculado
aquilo que nós chamamos de lei pública, que rege a sociedade, e a lei privada, que rege a vida familiar. É interessante isso porque, primeiro, o direito acaba se desenvolvendo muito, é a base para grande parte das estruturas de direito do Ocidente. Como é que o direito romano ele foi se desenvolvendo? Primeiro surgiu o que nós chamamos de direito civil, ou jus civile, e depois que era diretamente ligado ao cidadão romano, ao nativo de Roma, e o jus gentium, ou o direito ligado à lei gentia ligada ao estrangeiro. A junção desses dois corpos jurídicos dá origem ao direito público. O direito público vai reger essa vida em sociedade e estabelecer os limites desta vida em sociedade. O direito pretoriano, que vai se desenvolver posteriormente, principalmente durante o Império, no funcionamento de uma justiça mais desenvolvida e coordenada. As primeiras escolas de direito surgem no Império Romano, quando aí você vai ter a sistematização do modelo de direito, dando origem a todo o estudo e desenvolvimento do direito romano que nós conhecemos até os dias atuais, dentro das escolas de direito, que influenciou a formação de todo o conceito de direito no mundo ocidental. Bem, a religião romana ela é muito simples. A religião romana ela se baseia no culto familiar, onde o patriarca cultua os antepassados, a fim de que esses antepassados protejam a família. Existe o fogo sagrado, que geralmente numa lareira da casa, onde por cima da lareira ficam os pequenos ícones, as pequenas imagens representando esses antepassados, e a prática do sacrifício de animais a alguns deuses. Sim, sacrificavam-se porcos, touros, pombas. O sacrifício de animais era algo muito recorrente nesta religião familiar romana. No culto público, também bastante concorrido, né? O forte politeísmo, um mundaréu de deuses, muitos deles trazidos da mitologia grega e latinizados. Zeus e Júpiter, por exemplo. Ok? A exemplo da religião grega, não existem dogmas, e a religiosidade pública ela é pragmática, ela tem formalismo, mas ela é pragmática, ela existe para um fim, existe para agradar os deuses e os deuses se agradarem dos seres humanos, e para tanto precisa fazer tal coisa, e se faz. Sacrifica-se um boi, ou então faça alguma cerimônia mais ritualística sobre isso, ok? Esse culto público, ele tem esse caráter cívico, esse caráter de identidade nacional, e quem o faz é o Estado. Este barulho que você ouviu é o meu computador querendo atualizar, e eu não vou atualizar agora. Não vou reiniciar, agora ele está pedindo aqui, senão eu vou ter que parar a gravação, né? Bom, continuando, não vou parar a gravação. O Senado é o grande organizador de todas essas tradições religiosas e do culto público, como nós vimos. Isso tudo é resultado de uma grande cultura miscigenada, uma grande mistura de cultura, da cultura etrusca, latina, sabina, grega. Então podemos dizer que a religião romana ela se caracteriza pelo sincretismo e pelo politeísmo antropomórfico, a forma ligados a seres humanos. De novo, muito parecida com o modelo grego, dada a influência grega na região. E na arte? O que nós vamos destacar na arte? Na arte, a arte romana ela não tem grande destaque, grande originalidade. A arte romana é resultado das influências externas etruscas, gregas, como nós já falamos. Além disso, os romanos tinham um certo desprezo pelos gregos. Consideravam os gregos muito frágeis no que diz respeito no seu trato. Eles têm os romanos têm uma educação mais rígida em termos de guerra, né? Então esse desenvolvimento da filosofia e tudo mais com os gregos, num primeiro momento para os romanos, lhes parecia extremamente frágil, uma sociedade extremamente frágil, por isso os desprezavam. Embora os gregos sejam fonte para essa arte, assim como as civilizações itálicas. Grande parte da arte é representada pelos deuses e santuários, a estátua de deuses, a construção de santuários sem grandes rebuscamentos.
Interpreta-se a natureza através das esculturas e das pinturas, né, buscando a simetria e a axialidade. O que é a axialidade? É o segmento de um mesmo eixo para poder desenvolver uma determinada estrutura artística, ok? Nota-se já a presença de uma noção de conjunto, isso inclusive nas próprias estruturas militares é muito forte, né? E a arquitetura será o maior destaque da sociedade romana no que diz respeito às artes, a construção dos templos, mas principalmente a construção de obras práticas e pragmáticas, aquedutos, circos para a população, circo que eu digo tipo Coliseu, onde acontecem as lutas de gladiadores, o divertimento da população, né? Palácios administrativos e estruturas administrativas, ok? Mais próximo que nós temos, e mais interessante, na arte romana, na estatutaria. O que é estatutaria? Fazer estátuas. É a busca da representação real o máximo possível, sem grandes ilações ou coisas subjetivas. É a representação máxima, ok? E as pinturas em relevo que vão retratar o cotidiano rural. Perfeito? Muito bem. Fechamos esse aspecto sobre a vida no cenário romano, né? Família, direito, religião e arte. Beleza? Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História Integrada Edu Baez. Inscreva-se, ative o sininho, compartilhe. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.